Olá a todos. Hoje é com imenso prazer que a gente recebe o professor João Regis. O João vai falar um pouquinho para a gente, nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre obesidade sarcopênica, o que o hepatologista efetivamente precisa saber, né? Que hoje a gente sabe que com a pandemia da obesidade, nós temos aí uma outra entidade, que é a obesidade sarcopênica e os impactos disso. O João, então, eu vou fazer uma apresentação, ele é professor adjunto de clínica da UFRJ, fundador e coordenador do Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital do Fundão. Então é com enorme prazer que a gente recebe aqui o João e esse é o nosso tema. Eu sou Ana Cláudia, professora da Universidade Federal de São Carlos e a gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, João? Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. Eu estou me sentindo em casa aqui com vocês, hepatologistas, e tentar, de alguma forma, contribuir e aprender com vocês. Nós que vamos aprender com você, né? Então vamos lá. Para começar o nosso assunto, eu trago aqui alguns índices que vocês já sabem, mas não custa relembrar. Nós estamos vivendo uma pandemia da doença gordurosa não alcoólica, né? Então vejam que esse é um estudo mundial, e aqui a gente vai focar na América Latina, né? Aqui mostrando uma prevalência de cerca de 30% da população com doença gordurosa não alcoólica e suas diferentes formas, né? Por quê? Porque a gente sabe exatamente que é uma doença progressiva, a gente vai falar daqui a pouquinho. E como fatores de risco, João, eu queria chamar a atenção aqui, né, dentre outras coisas, porque é uma doença multifatorial, a obesidade, que está aqui. E a gente tem uma previsão, estudos preditivos de aumento progressivo, né? Então, hoje a gente tem um sobrepeso de 60% da população, obesidade em torno de 25%, 30% da população. E a gente sabe que essa população é a população de maior risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica, e esse aqui é o problema. A gente está falando de uma doença inicialmente muito benigna, mas que tem um potencial que não é desprezível de progredir nas suas diferentes formas, podendo chegar à cirrose hepática e eventualmente ao câncer do fígado, que hoje a gente sabe que é uma possibilidade, inclusive no fígado não cirrótico, particularmente nessa entidade. E aqui novamente a obesidade como um fator de risco. E por que falar da obesidade sarcopênica, né? Então a gente tem poucos dados, esse aqui foi uma meta-análise que a gente fez no nosso serviço, ainda não foi publicado, ainda está em fechamento, mas veja que a gente levantou aqui, ó, de 132 artigos que relacionaram obesidade sarcopênica com a presença de doença gordurosa não alcoólica. Apenas 2 trabalhos mostraram associação com progressão da doença, então, como foram muito poucos trabalhos, a gente não conseguiu fazer uma meta-análise de progressão, mas a gente conseguiu aqui com esses 4 estudos posteriores que foram no final da seleção, foram analisados, configurando aí 6 mil pacientes, pouco mais de 6 mil pacientes, onde a gente acaba demonstrando, então, eu vou passar aqui para a meta-análise já, mostrando um risco de doença gordurosa não alcoólica de 2 vezes, mais ou menos, aqui mostrado a figura, para a obesidade sarcopênica, aumentando o risco de doença gordurosa. Então, como eu disse, desses 4 trabalhos que foram selecionados, apenas 2 fizeram correlação da obesidade sarcopênica com doença progressiva. E isso impossibilitou a meta-análise, né? Mas o que eu quero, vou voltar aqui um pouquinho, chamar a atenção, João, e aí que a gente vai entrar, é que são só 4 trabalhos com diferentes metodologias de identificação da obesidade sarcopênica, primeiro para a obesidade e segundo para a obesidade sarcopênica. Então, são diferentes métodos que foram empregados para fazer o diagnóstico da obesidade sarcopênica. Na verdade, são 4 métodos diferentes. Então, você vê que a variabilidade entre os trabalhos, os únicos 4 que a gente tem, ainda é muito alta. Quer dizer, então, aí vem as perguntas. O que a gente deve saber sobre essa doença? Quando suspeitar da obesidade sarcopênica no contexto da doença hepática gordurosa não alcoólica? Essa é a primeira pergunta, elas vão ficar aqui, não se preocupe que você não vai precisar decorar. Quais seriam os possíveis mecanismos relacionados à presença de obesidade sarcopênica, doença hepática gordurosa e progressão da doença? O que está envolvido nessa fisiopatologia para a gente se preocupar? Como se faz diagnóstico? Esse é o grande senão que eu queria te ouvir como especialista. O que o hepatologista deve saber? E, uma vez feito o diagnóstico, qual a orientação para esse paciente? O que você pode me dizer, João? A palavra é sua. Bom, Ana, vamos
começar a discussão e eventualmente a gente vai de uma pergunta para outra e discute, você Perfeito. também pontua. A primeira pergunta, quando é que a gente suspeita de obesidade sarcopênica, né? É interessante a gente primeiro discorrer sobre o conceito de obesidade e conceito de sarcopenia. Obesidade, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de excesso de gordura na composição corporal. Hoje a gente utiliza, eu até queria passar um slide só para mostrar o próximo, só esse aí. Esse sujeito, o Quetelet, foi quem, né, no início dos anos 1800, ele fez estudos, ele era um anatomista, fisiologista, ele fez estudos em cadáver e ele descreveu a fórmula do IMC, que a gente usa até hoje. É uma fórmula antiga e imprecisa. Então, o conceito de obesidade já é um conceito difícil da gente estabelecer. Então, quando ele começou esses estudos, ele era um belga, ele colocava que a constante, o peso sobre a altura ao quadrado em homens, mas em mulheres e crianças teria que ser a altura elevada a 1,5. Para ficar popular, a gente utilizou, e a gente sabe que o índice de massa corporal, ele tem algumas falhas. O exemplo clássico são os atletas. Passa o próximo, só para você me ajuda aqui, que eu vou te mostrar. Não, passa o próximo. Esse sujeito, o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, ele tem 1,85 m. Quando ele estava treinando, ele tinha um IMC de 30,97. E quando ele estava em folga, o IMC dele era 34,18. Se eu fechar os olhos e olhar para esses números, eu posso conceituá-lo como um obeso, né, grau 1, né, e folga quase grau 2. Se ele ganhasse mais uns quilinhos, ele já ia para um obeso. E se ele tivesse, vamos dizer, 35,03 de índice de massa corporal e fosse hipertenso, ele poderia ser até um candidato a um tratamento cirúrgico para a obesidade. Ou seja, mostrando que a gente não pode apenas olhar para essas fórmulas ou para esses conceitos sem ver o paciente. Então, a primeira questão é que a gente está se baseando em estudos que conceituam a obesidade a partir do índice de massa corporal, que tem as suas vantagens. Ele é barato, é reproduzível, eu posso comparar o que eu estou fazendo aqui com o outro lado do mundo. Eu posso fazer no interior, capilarizar esse método para outros locais. E a própria sarcopenia também é um conceito relativamente novo, que é da década de 90 e foi estabelecido baseado no envelhecimento. A sarcopenia, originalmente o conceito era para indivíduos idosos. E era baseado muito na questão do percentual de massa magra, que era calculado a partir da altura ao quadrado e da estimativa de massa magra. Mais recentemente, acho que foi em 2010, começamos a utilizar outro conceito, o conceito de força, conceito de efetividade, de performance, né? Então, hoje, talvez a tendência seja a gente utilizar mais esses conceitos, usar o dinamômetro, testes de caminhada, alguns testes de performance para estimar a força física desse indivíduo, que tem relação com a massa magra desse indivíduo. Então, eu posso dizer que sarcopenia é uma associação de redução de massa magra e força. Performance. Na verdade, você encontra conceitos diferentes. Esses estudos que você buscou, provavelmente você encontrou maneiras diferentes de fazer o diagnóstico. Massa muscular perpendicular. Exato, e a relação com a altura ao quadrado e força. Hoje há uma tendência, você, por exemplo, em idosos fazer teste de caminhada de 7 metros, 5 metros. A gente utiliza lá na universidade o teste de caminhada de 6 minutos de caminhada. Eu vou até mostrar algumas coisas a respeito, que é uma forma de você avaliar indiretamente a força do indivíduo. E a gente sabe, volta nas perguntas para a gente ficar um pouco mais antenado, só para voltar, quando é que a gente suspeita? Quais seriam os fatores, os mecanismos, fatores de risco? Primeiro, a gente sabe que o indivíduo vai envelhecendo e vai perdendo massa magra. Então, um indivíduo obeso mais velho, ele já é um indivíduo que merece uma atenção maior com relação a esse aspecto, né? E a gente está vendo o envelhecimento da população. Eventualmente, a gente vê pessoas com índice de massa corporal até mais elevados, que chegam aos 80. Eu tenho paciente com 45 de IMC com 80 e poucos anos. Esses pacientes até mereceriam ser estudados, porque eles fazem parte de uma população que tem algum diferencial com relação às outras pessoas. E aí você chama atenção para uma coisa que
Eu estou falando da doença gordurosa não alcoólica, mas esses pacientes também estão associados a maior risco de fratura, de queda, com né? certeza. Eles acabam sendo obeso frágil. Muito embora o obeso muito magro também o indivíduo idoso muito magro, ele é um idoso frágil também. Magro em termos de massa muscular. Em termos de massa muscular, em termos de peso também, que acaba repercutindo, né? Desnutrição. Perfeito. Outra questão é que, além da idade, as pessoas vão ficando mais velhas, o indivíduo que ele tem resistência insulínica. A gente sabe que a resistência insulínica é um dos fatores relacionados à sarcopenia. Perfeito. Né? E também relacionada à doença gordurosa, né? Hepática. Ou seja, então a gente já começa a ter algumas interfaces, né, que são bastante notórias assim, quando a gente observa esse paciente. Então, o paciente com resistência insulínica, ele vai ter uma oferta maior de glicose para o fígado, triacilglicerol no fígado, mais lipólise, vai acabar a resistência insulínica no adipócito, ácidos graxos livres na circulação. Ou seja, o mecanismo da doença gordurosa. A infiltração gordurosa no músculo, né? Esse paciente ele vai desenvolver insuficiência, a resistência insulínica a nível muscular também. Então, esse paciente, ele também merece uma atenção, que a gente pode observar no fenótipo do paciente, nos exames, essas características. O paciente sedentário, e aí a gente pode pensar, poxa, mas todo obeso é sedentário? De jeito nenhum. Até porque a gente está chamando de obeso o indivíduo que tem um IMC acima de 30. Eventualmente a gente vê uma pessoa com IMC acima de 30, mas que tem um percentual de massa magra até bastante razoável, mas a gente não tem como medir isso na prática clínica em larga escala. Estou falando para a gente que está no consultório, até numa cidade menor, com menos recursos, a gente vai ter que ter um olhar clínico para essas pessoas. Além disso, o paciente que tem doenças crônicas. É aquele paciente diabético, aquele paciente já hipertenso, que tem uma alimentação ruim, né? O obeso, ele é um desnutrido. Ele tem deficiência de micronutrientes, a gente com muita frequência a gente vê deficiência de vitamina D, que também é relacionada à sarcopenia, a deficiência de oligoelementos, a deficiência de vitamina B12, uma ingesta de proteína relativamente baixa. A gente sabe que o sujeito vai envelhecendo, vai tendo uma menor ingesta. E eu ainda colocaria uma outra população nessa classe, que é o ex-obeso, entre aspas, o obeso que foi operado de cirurgia bariátrica. Que muitas vezes você está diante de um sujeito que fez uma cirurgia com IMC de 60, por exemplo, e agora ele está com 42 de IMC. Ele continua obeso, mas muito melhor do que antes. Mas esse paciente merece uma atenção, porque ele não tem uma massa magra. Ele perdeu massa magra, inclusive, perdeu também, exatamente, dependendo da velocidade da perda de peso. E também tem uma cirurgia que pode comprometer o status nutricional. Então, a gente conhecendo o paciente, tendo um olhar para esse indivíduo, a gente até pode perceber algumas características no comportamento alimentar, dietas muito restritivas, compulsão, que acaba comendo muito carboidrato, pouca proteína. Ou seja, a gente vai conhecendo o paciente e vai, com a experiência, entendendo qual paciente que merece uma atenção. E aí a gente pode submeter esse paciente a testes, que nem sempre são disponíveis assim, para o indivíduo ali, para o profissional que está diante desse paciente. E aí entra aquela questão, né? O hepatologista vai saber fazer esse diagnóstico na beira do leito. O que você vê na sua prática? O que você pode recomendar para a gente? Eu acho, aí é uma coisa, Ana, que a gente está vendo, a medicina hoje é uma ciência muito ampla, muito complexa. Ela é fascinante, mas angustiante também, porque a quantidade de informações que a gente está recebendo é muito grande. Isso deixa a gente angustiado, porque é impossível a gente dar conta de tudo. Eu acho que um bom médico, seja hepatologista, ou endocrinologista, ou clínico, ele tem que ter uma visão holística do paciente. Porque senão o paciente vai tossir, nós vamos chamar o pneuma. Ele vai ter uma esteatose. Eu acho que um hepatologista que se interesse em abordar esse assunto, ele pode ir até muito longe no manejo clínico desses indivíduos. Basta ele ter uma atenção com relação às características do paciente, está diante de um paciente obeso, mais velho, sei lá, depois dos 50, sedentário, com uma resistência insulínica, um pré-diabetes.
Ele tem que ter uma atenção com relação a esse paciente. Ele vai precisar... Que come mal. Que come que tá mal. No processo de emagrecimento. Eventualmente tem um viés psíquico. A prevalência de depressão nesses indivíduos é maior. Então, dificilmente ele vai fazer atividade física. Ele começa a entrar num ciclo vicioso. Uma coisa vai alimentando a outra. Então, e aí ele vai olhar para o lado, ele vai ter que escolher os caminhos e quem são os personagens da área de saúde que vão ajudá-lo. O ideal é a gente ter uma equipe com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médicos de diferentes especialidades, pensando, mas nem sempre a gente dispõe disso. Sim. Mas eu acredito que um profissional interessado, estudioso, tem muito a oferecer para esses pacientes, uma vez que a gente não tem condição ainda de gerar uma escala muito grande de atendimento para essas pessoas. Essa é uma impressão que eu tenho, mas a gente pode começar a treinar, a se juntar nesse sentido, né? Se juntar forças. Eu concordo com você, que uma equipe multidisciplinar no atendimento desse paciente, o ganho é incrível, porque são expertises diferentes, né? E que vai agregar aí para esse tratamento, o melhor tratamento do paciente. Não tenha dúvida. Muito legal. E aí, João, uma vez feito esse diagnóstico, ou pelo menos pensou nisso, pode ser que esse paciente tenha. Qual que é a orientação para esse paciente? Se é que a gente pode fazer alguma orientação? O que você me diz? Vamos lá. Aí é óbvio. Ele precisa perder peso, mas não pode perder muito, não pode perder massa magra. Vamos lá. Estou diante de um indivíduo que está acima do peso, tem uma obesidade importante, tem uma esteatose já com F2, por exemplo, tem uma resistência insulínica, ou já é diabético, sedentário, se alimenta muito mal, alimento processado, estresse oxidativo ali rolando, né? E eu sozinho com o paciente. Eu vou ter que gerenciar as expectativas. Não dá para eu chegar de um dia para o outro, mandar esse paciente virar outra pessoa, começar a correr. Uma grande dificuldade é a estratificação de risco cardiovascular nesse indivíduo. Perfeito. Né? Então você sabe que, por exemplo, dificilmente você vai conseguir colocar esse paciente numa esteira num teste de provocativo. Então muitas vezes você tem que fazer um teste com dipridamol, uma cintigrafia, e aí você vai ter o problema também da gordura abdominal, do diafragma, que pode atenuar a parede inferior do ventrículo esquerdo. Aí você tem um falso positivo. Ou seja, existem várias questões que quando a gente começa a trabalhar com esses pacientes, a gente começa, olha, esse paciente eu vou precisar talvez da ajuda de um cardiologista, eu vou precisar, olha, aquele outro paciente ele tem um viés de depressão, eu preciso de alguém da área de saúde mental para me ajudar nesse sentido. Outra coisa que muitas vezes passa desapercebida, mas é importante a gente investigar nesses pacientes que tem relação com a sarcopenia e também com a doença gordurosa, é a apneia do sono. Paciente com apneia do sono é um gatilho para o estresse oxidativo, você tem uma má oxigenação de tecidos, você alimenta até a própria resistência insulínica, a gente vê muito o tônus simpático, a gente vê muito no ambiente universitário e também na clínica privada eu vejo muito isso, quando a gente faz o diagnóstico e trata o paciente, muitas vezes a gente tira medicamento antihipertensivo, o paciente, é muito difícil a gente cobrar do paciente uma atitude se ele não dorme, se ele passa a noite com uma má oxigenação cerebral, isso impacta a cognição, impacta a memória, impacta até a alimentação dele tudo, no dia seguinte, você ativa ali vias orexígenas. Sem dúvida. E tem outras coisas que são interessantes a gente avaliar nesse espaço, são coisas assim menos prováveis que a gente está aprendendo. Eu posso mostrar para você, para a gente discutir, para você ter a sua opinião. Eu ia comentar que você ontem chamou atenção para um achado do seu pessoal, que a gente está aqui falando de diagnóstico. Vamos lá. São coisas que a gente não vê muito. Então, falando sobre isso, essa outra coisa que a gente vê muito é medida de cintura. Hoje a gente tem que tomar um certo cuidado. Você mede a cintura, dependendo do valor, você dá um diagnóstico para o paciente. Ou a própria glicemia, uma glicemia de 127 de jejum, eu chamo o paciente diabético, ele ganha um CID e tal. Um paciente com 125, ele não vai ganhar esse diagnóstico, ele vai ser um pré-diabético. Ele não é diferente. Então a gente tem que começar a entender. Senso, né, exatamente. Isso faz a diferença entre a gente e a inteligência artificial, que está chegando aí forte. Fala, perfeita a sua. Aí esse estudo, ele pegou mulheres já pós-menopausa e submeteu essas mulheres à lipoaspiração. A medida da cintura reduziu sobremaneira. Eu ouço muito do paciente, doutor, se o meu problema é a cintura, é gordura, vamos fazer a lipoaspiração.
E aí, o que você O impacto encontrou? não foi, ou foi. seja, você teve uma redução da leptina porque você tirou tecido adiposo, mas TNF-alfa e IL-6, a adiponectina, não alteraram, ou seja, o paciente tinha um perfil metabólico do paciente permaneceu o mesmo. Excelente mensagem. Então vamos lá. Então isso aí é só mostrando que a gordura ali subcutânea que diminuiu, e a medida da cintura reduziu, mas metabolicamente o paciente ficou... Outra coisa que a gente utiliza muito, que é muito interessante, é a medida do pescoço. A medida do pescoço, ela tem uma relação com doença cardiovascular e com a apneia do sono e provavelmente com a doença hepática também. E é uma coisa que a gente tem feito bastante. E é simples, é fácil de você fazer. Pode fazer o próximo. A gente tem feito lá no hospital o teste de 6 minutos de caminhada, a gente tem uma experiência grande, e a gente fez uma avaliação. Quanto maior o número de comorbidades da síndrome metabólica, pior a performance no teste de 6 minutos. Ou seja, quanto mais comprometido do ponto de vista metabólico, esse paciente é mais sarcopênico e vai performar pior. E isso também teve relação com o questionário SF-36, que mede qualidade de vida. A gente fala muito em mortalidade, e a qualidade de vida? Às vezes o sujeito pode viver, mas está vivendo mal. Exatamente. Isso é importante. Joia. E tem um outro... esse é um estudo também do nosso grupo que a gente mede. A gente fica muito preocupado com a força nas pernas, nos braços, mas diafragma, musculatura acessória, a obesidade e a sarcopenia impactam na dinâmica respiratória. Então, esses pacientes, muitas vezes, no pós-operatório, podem fazer uma telectasia, podem ter um delta tempo de resistência antes de uma eventual intubação menor do que um indivíduo que é mais preparado e tal. Então, esses pacientes, eles acabam... a inflamação crônica também contribui para isso. E esse é um estudo de uma orientanda minha, quer dizer, já defendeu o mestrado, a gente vai submeter para publicação, avaliando a sarcopenia de uma setter. Ela é fonoaudióloga e o que a gente viu? Os pacientes são pareados pela idade, sexo também, e aí ela colocou um eletromiógrafo para avaliar a força de uma setter e o paciente mastigou uma refeição padrão, preparada ali de policarboneto, ali, padrão, durante um tempo específico. E o que a gente viu? A diferença de força do controle para o obeso é muito grande. Olha! Ou seja, os nossos obesos têm sarcopenia numa setter. E a gente encontrou uma relação dessa variável com o consumo com a consistência dos alimentos. Os alimentos dos obesos, eles consumiam muito mais alimentos macios, ultraprocessados. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, eles estão com sarcopenia porque eles comem esses alimentos, aí exercitam menos o músculo, ou eles acabam tendo essa sarcopenia e acabam comendo alimentos mais fáceis de digerir. Mas isso faz parte do processo e é uma coisa que a gente acaba tendo que suplementar esses pacientes, utilizar suplementos. Então, a gente começa a ver que esses pacientes eles são muito complexos. Né? E individualmente a gente vai ter muita limitação. A gente até tem que controlar um pouco a angústia que a gente sente nesses momentos, né? Então, só para terminar, eu gosto muito dessa frase aqui do William Osler, né, o pai da medicina moderna. É muito mais importante saber que tipo de pessoa a doença acomete do que saber que tipo de doença a pessoa possui. Então, a gente está tratando não uma sarcopenia, mas um indivíduo que traz para a gente uma série de situações que muitas vezes a gente vai ter que se debruçar e, olha, aquilo ali eu vou manejar primeiro porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. E se eu colocar tudo na mesa para o paciente de um dia para o outro, ele também vai... Muitas vezes eu posso alimentar um viés psíquico negativo, né? É difícil, é muito difícil. Nossa, Bárbaro, maravilhosa apresentação. João, nós precisamos encerrar, então. Eu gostaria de agradecer, aprendi um monte com você. Eu que agradeço. Então, assim, foi riquíssima a nossa discussão. Te agradeço imensamente por estar aqui com a gente. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito legal. Tudo de bom. Um abraço. Valeu, obrigado.